Vamos começar nossa leitura de hoje. Gênesis 19. Naquela tarde, 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da cidade e, quando os viu, levantou-se rapidamente e se curvou diante deles. Ele insistiu para que fossem até sua casa, onde poderiam descansar, lavar os pés e passar a noite em segurança. No início, eles disseram que passariam a noite na praça, mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele. Ló preparou uma refeição para eles, e eles comeram. Antes que pudessem dormir, os homens da cidade cercaram a casa, desde os mais jovens até os mais velhos, e chamaram Ló, exigindo que ele trouxesse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló saiu e tentou impedi-los, dizendo que aqueles homens eram seus hóspedes e estavam sob sua proteção. Ele até ofereceu suas filhas no lugar deles. Mas os homens de Sodoma recusaram e ficaram furiosos com Ló, ameaçando fazer pior com ele. Então, os anjos puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Eles cegaram os homens do lado de fora, impedindo-os de encontrar a porta. Depois disso, os anjos disseram a Ló: reúna sua família e saia da cidade, porque Deus vai destruí-la por causa da maldade do povo. Ló foi falar com seus genros, que estavam noivos de suas filhas, e disse: vamos embora daqui. Deus vai destruir a cidade. Mas eles acharam que ele estava brincando. Quando amanheceu, os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para que saíssem rapidamente, pois a destruição estava próxima. Como estavam demorando, os anjos os pegaram pela mão e os levaram para fora da cidade, pois Deus teve misericórdia deles. Um dos anjos disse: corram para salvar suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fujam para as montanhas, senão vocês morrerão. Mas Ló, com medo de não conseguir chegar às montanhas, pediu para fugir para uma cidade menor, chamada Zoar. O anjo permitiu que ele fosse para lá e disse que não destruiria essa cidade. Assim que Ló e sua família chegaram a Zoar, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades e tudo o que havia nelas. Mas a esposa de Ló olhou para trás, imediatamente, virou uma estátua de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e olhou para Sodoma e Gomorra. Ele viu fumaça subindo como se fosse de uma grande fornalha. Deus destruiu as cidades, mas poupou Ló por causa da intercessão de Abraão. Ló teve medo de continuar em Zoar e foi morar em uma caverna com suas 2 filhas. As filhas, preocupadas por não haver homens na região para formar família, decidiram embriagar o pai e deitaram-se com ele sem que ele percebesse. Dessa relação, nasceram 2 filhos, Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas. Vamos começar nosso devocional. A história da destruição de Sodoma e Gomorra nos ensina lições importantes sobre obediência, misericórdia e as consequências das nossas escolhas. Deus enviou os anjos para resgatar Ló e sua família, mostrando sua misericórdia, mas também sua justiça ao destruir uma cidade tomada pela maldade. Ló teve dificuldades para se afastar do que conhecia e ainda hesitou ao sair da cidade. Sua esposa, ao olhar para trás, desobedeceu à ordem de Deus e se tornou uma estátua de sal. Muitas vezes, Deus nos chama para deixar algo para trás, um pecado, um relacionamento tóxico, um hábito destrutivo, mas temos dificuldade de abandonar o passado. Olhar para trás pode significar apego ao que Deus já disse para deixarmos. Além disso, os genros de Ló não levaram a advertência a sério. Quantas vezes Deus nos avisa sobre algo, mas ignoramos porque achamos que é exagero ou brincadeira. Outro ponto importante é o final da história. As filhas de Ló tomaram uma decisão errada por medo e falta de confiança em Deus. Isso nos ensina que, quando tentamos resolver os problemas à nossa maneira, sem buscar a direção de Deus, podemos tomar decisões que terão consequências negativas no futuro. Obedeça à voz de Deus sem hesitar,
Quando Deus diz para sair de um lugar ou mudar de atitude, devemos confiar e agir sem olhar para trás. Não se apegue ao que Deus já mandou deixar. Se Deus já mostrou que algo precisa ficar no passado, não permita que o desejo de voltar impeça o seu crescimento espiritual. Leve a palavra de Deus a sério. Não trate os avisos de Deus como brincadeira. Ele nos instrui para o nosso bem. Confie em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Não tome decisões baseadas no medo, mas na fé de que Deus tem um plano melhor. Vamos começar nossa oração. Senhor, obrigado por tua misericórdia e paciência conosco. Ajuda-me a reconhecer quando é hora de deixar o passado para trás e seguir em obediência ao que tens para mim. Que eu nunca hesite em obedecer à tua voz e que eu confie plenamente nos teus planos, sem agir pelo medo ou pela dúvida. Ensina-me a levar tua palavra a sério e a viver de forma que te honre. Em nome de Jesus, amém.